Adult Swim. Esse talvez seja o meu bloco barra canal favorito da televisão a cabo, pois é de lá onde surgem as melhores animações para o público adolescente e adulto. Então, nesse vídeo, eu decidi fazer uma pequena homenagem a esse bloco e fazer a minha versão do iceberg da Adult Swim, com, claro, muitas curiosidades e mistérios. Porém, eu também quero ter a oportunidade de contar a história do canal, tanto lá fora como também aqui no Brasil, mas obviamente sem faltar passar pelas várias polêmicas e controvérsias que esse bloco viveu ao decorrer dos anos. Olá, pra você que não me conhece, eu sou Rian, e bem, eu sei que eu não sou o primeiro a fazer o iceberg da Adult Swim, porém eu tentei buscar os fatos mais interessantes e diferentes que eu vi em vários lugares pela internet. Porém eu não posso deixar de dar os créditos aos criadores dos iceberg, os sites de pesquisa e também os vídeos que eu me inspirei a poder criar esse vídeo. Tudo vai estar aqui na descrição, caso você queira ver da onde veio a origem de criar esse vídeo. E lembre-se que isso também vai apoiar bastante o trabalho dessas pessoas. E só lembrando para quem não sabe, iceberg é um estilo de vídeo onde temos uma imagem com vários tópicos sobre o tema escolhido. No caso do vídeo de hoje é Adult Swim. E quanto mais descemos no iceberg, mais misterioso e menos conhecidos são os tópicos. Então, sem mais enrolação, pois essa introdução foi gigantesca, vamos entrar de cabeça no iceberg da Adult Swim. Camada 1. História da Adult Swim. Nos anos 90, a animação para o público adolescente e adulto estava crescendo cada dia mais, com produções de bastante sucesso, como os Simpsons, Beavis e Butthead, Família da Pesada e entre vários outros exemplos. Então a Cartoon Network, vendo esse sucesso crescer, se interessou em criar um bloco noturno, focado para um público mais maduro. Então de 1994 a 2001, ainda não existia um bloco específico para poder passar esses desenhos adultos, por isso que eles eram passados a partir das 11 horas da noite, com a logo da Cartoon Network ao lado. No começo, a Cartoon Network passava apenas desenhos antigos para um público um pouco mais maduro. Porém, no mesmo ano que começou a passar esse desenho, a Cartoon Network criou o primeiro desenho original do que seria Adult Swim no futuro, esse sendo Space Ghost Costa a Costa. Esse show foi criado baseado nos personagens da antiga Hanna-Barbera, que a Cartoon Network continha os direitos dos personagens. Então, com o sucesso crescente de Space Ghost em 2001, finalmente foi criado o bloco Adult Swim. Sundays at 10. It's all kids out of the pool for Adult Swim. Com todos os desenhos originais do estúdio, tendo sido produzido pela William Street Studios, o estúdio de animação do Mike Lazo, que virou o criador e também produtor do bloco. Após o bloco existir, ele começou a criar vários desenhos de muito sucesso, como Harvey o Advogado, Laboratório Submarino 2021 e também o clássico exemplo Aqua Teen, sem contar outros milhares de sucessos, tanto na época como até os dias de hoje. E é óbvio que vamos falar sobre muito delas aqui nesse iceberg. Aqui no Brasil, a história é um pouco gigante e cheia de detalhes, então tentarei resumir o máximo possível. O bloco começou a ser exibido igual no seu país de origem, nas madrugadas da Cartoon Network, indo de 2005 até 2008. Porém, por causa de uma polêmica que falaremos depois no iceberg, em 2008 a Adult Swim Brasil foi jogada no limbo. Depois disso, o bloco começou a passar por vários canais fechados, como por exemplo a TBS e a Warner Channel. E em 2023, substituindo o canal True TV, surgiu o canal Adult Swim, onde é passado 24 horas por dia de desenhos e também animes para um público adolescente e adulto. Como eu disse, ao decorrer desse iceberg, veremos mais exemplos de desenho, blocos e também sobre a história do canal. Informations. Information são pequenos curta-metragens passados durante o comercial da Adult Swim. Esse quadro começou em 2009 e segue até os dias de hoje, com nenhum curta tendo relação com o outro, sendo todos uma história própria. Alguns exemplos de Information são Too Many Cooks, de 2014, que também me deu copyright, Joey Perra Talks You to Sleep, de 2016, que posteriormente também virou um programa de mesmo nome, e entre outros que também serão citados ao decorrer do iceberg. April Fools. April Fools, ou em português, pegadinha de 1º de abril, são brincadeiras feitas pela Adult Swim no 1º de abril. Algumas das mais marcantes são o 1º de abril de 2004, onde eles deixaram todos os personagens de seus programas com bigode, ou no dia 2021, onde eles transformaram todos seus programas em bebês e infantis, ou a de 2024, onde eles fizeram 3 episódios de Smiley Friends completamente com bonecos, com esse último sendo meu favorito entre todos. Bumpers. Uma das coisas mais marcantes da Adult Swim são seus bumpers, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, vinhetas, que podiam ser mensagem antes dos programas passarem, animações originais e também as clássicas vinhetas musicais, como por exemplo o Zorak cantando. Eu vou chutar tua cabeça até te arrebentar. Depois repito a mesma coisa até te esmagar. Porque
Nunca aprendo essa lição. Abra a porta, idiota. É o Zorak. Toonami. Toonami é o bloco de animes que passaram na Cartoon Network desde 1997, até que teve seu fim em 2008. Porém, em 2012, a Adult Swim trouxe o bloco novamente para sua programação, passando até hoje, inclusive no Brasil, após fazer uma parceria com a Crunchyroll. Então ele passa vários animes de sucesso, como Dragon Ball, My Hero Academia, One Piece e entre outros. Programas live action. Além de criar animações, como podemos ver no Informations, a Adult Swim também produz programas live action, como The Eric Under Show de 2012 a 2023, que no caso é o meu programa live action favorito da Adult Swim, e podem ficar tranquilos, pois esse não vai ser a última vez que eu vou falar sobre ele, e o Paraphrase Go to Hell de 2013 a 2019, e Lloyd Squad com Titan Creator de 2012 até 2014. I'm an eagle. You're not an eagle. You're an adult man. I'm an eagle. YouTubers na Adult Swim. Hoje já não é segredo que os grandes estúdios aprenderam que animadores indies são pessoas com ideias inovadoras e que conseguem conquistar os seus fãs de maneira mais natural. E uma das primeiras que aprenderam isso foi a Adult Swim. Hoje o estúdio tem vários desenhos criados por youtubers, como o mais conhecido Smiley Friend de 2020 a 2026, criado por Michael Kuzik e Zack Randall, e Yolo de 2020 a 2025, criado por Michael Kuzik, e o mais recente Haha e o Klaus de 2025, com novas temporadas sendo criadas até hoje. O desenho foi criado por Joey Kappa, entre vários outros shows que tem produção de animadores indies, tanto lá fora como também aqui no Brasil, como por exemplo a Sociedade da Virtude, que era um projeto indie aqui do YouTube e que depois acabou ganhando uma série graças a Adult Swim Brasil. Polêmica da Adult Swim no Brasil. Ok, aqui nesse tópico eu vou mexer em um vespeiro muito complicado, que no caso é política. Sim, a Adult Swim foi banida no Brasil por causa de política. Afastem-se. Eu tenho poderes. Poderes políticos. Se lembra que eu disse há pouco tempo que em 2008 a Adult Swim terminou como um bloco no Cartoon Network? Então, vários pais não gostaram de ver os seus filhos vendo desenho para adultos na madrugada da Cartoon Network e decidiram reclamar com a própria empresa. A Cartoon Network acabou explicando que não era a responsabilidade deles, pois eles colocavam a classificação indicativa dos seus programas e não tinha como controlar o que os filhos deles assistiam. Porém, essa desculpa, que na minha opinião é totalmente válida, não foi engolida pela Comissão de Defesa do Consumidor, que graças à pressão política de deputados da época, decidiram fazer um ultimato na Cartoon Network e falaram que se não tirasse o bloco, o canal ia sofrer com as consequências, pois ele, em teoria, deveria ser um canal apenas focado no público infantil, algo que a Adult Swim é completamente o contrário. Então, em 2008, foi o último ano da Adult Swim como bloco na Cartoon Network. Porém, como também dito anteriormente, o bloco voltou várias vezes em outros canais, e agora com um canal próprio de televisão a cabo, desde 2023. Pelo menos um final feliz. E uma pequena curiosidade, muitos desenhos da Adult Swim mal podiam chegar aqui no Brasil, e quando chegava, a única maneira era por meio de serviço de streaming ou também de maneiras ilegais. Hoje em dia, isso não acontece mais, e podemos ver os desenhos em várias casas, como por exemplo a Adult Swim, Netflix e HBO Max. DVDs. No site de shopping da Adult Swim, nós tínhamos vários produtos de seus desenhos, como roupas, brinquedos e DVDs, podendo ser DVDs desenhos e também DVDs personalizados. Isso foi algo bem inovador na época, pois literalmente nenhum site fazia isso, e chegava normalmente na sua casa, igual hoje em dia acontece com vários aplicativos que você tem no seu celular poder comprar algum produto e chegar na sua casa. E bem, isso infelizmente acabou também fazendo surgir várias lost media, de episódios e produtos pouco comprados. Porém, depois a gente vai entrar com mais detalhe nesses assuntos. ARGs. Outra coisa marcante da Adult Swim é o quanto eles são cronicamente online, pois eles sabem quando o talento da internet merece mais reconhecimento e decidem dar a oportunidade de ele criar o seu próprio programa. E um desses tipos de programas é os ARGs. Onde basicamente os usuários têm que descobrir a história dos ARGs por meio de pistas, como por exemplo Tea Houses People Eat de 2016 e o Nintendo Footage of a Beer de 2014. E eu não vou entrar na história de nenhum dos dois, pois literalmente é uma história gigantesca, cheia de pistas, cheio de coisas que você tem que procurar para poder entender a história. Então aqui está minha recomendação para poder vocês pesquisarem vídeos sobre. Existe vídeo tanto lá na gringa como também aqui no Brasil.
Camada 2. All Kids Out of the Pool. All Kids Out of the Pool é uma das vinhetas mais marcantes lá da gringa da Adult Swim, tendo sido transmitido pela primeira vez em 2001. A vinheta tinha como objetivo fazer as crianças que estavam assistindo o Cartoon Network pararem de ver o canal e irem dormir, pois agora começaria a programação para adultos, tanto que na tradução literal a frase ficaria algo como todas as crianças saíram da piscina, indicando que iria começar a Adult Swim, ou em português, natação para adultos. The Doll is Your Enemy. Esse também é outra vinheta bastante marcante da gringa e tinha como único objetivo o contrário da que a gente acabou de falar. Ele dizia que era o fim da Adult Swim e voltaria novamente à programação normal da Cartoon Network. A vinheta foi transmitida pela primeira vez em 2005 e numa tradução literal a vinheta ficaria algo como o amanhecer seu inimigo, a partir das 6 horas da manhã lá nos Estados Unidos. E também tem uma creepypasta com esse nome, porém eu não vou nem entrar no assunto pois eu achei bastante sem graça e só mais uma creepypasta besta. Adult Swim vs Comedy Central. Esse aqui é um tópico interessante e facilmente o meu favorito desse iceberg. Mas vamos voltar do começo para vocês entenderem melhor. Em 1999 era lançado Família da Pesada e Futurama, ambas animações da Fox. Porém ambos desenhos não fizeram muito sucesso no seu começo e também no seu canal de origem, e muitos culpam a Fox por isso, pois eles acabavam colocando esses desenhos em vários horários horríveis, principalmente os piores da televisão a cabo, como por exemplo um jogo importante passando ou um outro programa passando em outro canal, por isso da baixa audiência desse desenho na sua primeira exibição. Então a Fox, vendo esse resultado medíocre, cancelou as duas animações. Porém, onde que entra a Adult Swim nessa história? Em 2003, a Adult Swim conseguiu o direito de exibição de Família da Pesada e Futurama, após fazer um acordo com até então a dona dos desenhos. Lembrando que a Adult Swim só tinha o direito de exibição, e como essa história se passa toda nos Estados Unidos, eu não sei dizer se esses direitos eram mundial. Porém, o que importa para esse vídeo é que lá na Adult Swim da gringa, essas exibições foram um grande sucesso, tanto que ela continuou passando os episódios até 2007, que é aí onde entra a Comedy Central na história. Em 2007 era um outro ano. Família da Pesada, após ser cancelado pela Fox, teria voltado para sua casa, por causa do sucesso crescente na Adult Swim, e também vários pedidos de fãs para poder voltar esse desenho. Então as novas temporadas eram transmitidas primeiro na Fox e posteriormente transmitido na Adult Swim. Porém com Futurama foi uma completa outra história. Após ser cancelado pela Fox, Futurama teve os direitos de desenho comprado pela Comedy Central, um canal administrado pela até então Viacom, dona da Paramount. Então o desenho continuou com filmes que eram canônicos para o desenho e posteriormente foi criado novas temporadas, tudo produzido pela Comedy Central. E é aqui onde o circo começa a pegar fogo, pois essas novas temporadas tinham várias piadas zoando a Fox. Estão despedidos! Ai, meu santo pongo do Congo! Aliás, foram despedidos já faz 2 anos, quando isto aqui foi fechado pela rede de entregas. Box, rede de televisão. Aqueles cérebros de minhoca que administram a rede cancelaram nossa licença. E claro, teve a sua exibição completamente tirada da Adult Swim, só ficando a reprise de Família da Pesada e posteriormente com a reprise de American Dad. E lembre-se disso, pois posteriormente eu voltarei a falar sobre esse assunto. Porém, como sabemos, toda a história tem o seu fim, e com essa história não foi nem um pouco diferente. A Disney comprou a Fox e não permitiu a exibição de seus desenhos em canais rivais. Então em 2021, eles tomaram de volta a Futurama, que tinha terminado em 2012 pela Comedy Central, e fizeram uma nova temporada para o serviço de streaming da Hulu. E eles também pegaram a reprise de Família da Pesada e American Dad da Adult Swim e botaram tudo no serviço de streamings e também canais da Disney, como por exemplo a Fox, entre outros. Mas voltando a falar na visão da Adult Swim, para você ver o tamanho do impacto e também a importância que o desenho teve para o canal, eles decidiram fazer uma pequena vinheta dando adeus à Família da Pesada, assim terminando uma longa história de 18 anos entre Adult Swim e Família da Pesada. Até que em 2024 a Disney mudou completamente de ideia e decidiu dar de volta a Família da Pesada e American Dad para sua amante. Assim, com a Adult Swim tem exibição de desenho até hoje no seu bloco. E bem, é assim que terminamos essa história com um final até que feliz. Só para Adult Swim, porque a Comedy Central acabou só chupando o dedo mesmo. Maldito! Maldito seja! Banimento do Guilherme Briggs.
Sim, a Adult Swim já baniu Guilherme Briggs de dublar e também dirigir projetos da empresa. E eu duvido você que está vendo esse vídeo não conhecer esse cara, pois ele é a voz desses milhares de personagens. Mas vamos para a história porque ela é bem gigante e engraçada. Em 2022, no Flow Podcast, o próprio Guilherme Briggs explicou por que não pode mais trabalhar na Adult Swim. Em 2005, que foi o ano que a Adult Swim chegou aqui no Brasil, ele já trabalhava na Cartoon Network como diretor e também dublador de desenhos. E um desses desenhos que chegou para ele era a Aquatim. Então, ele foi lá e fez tudo o que o estúdio pediu. Chamou os dubladores, fizeram seu trabalho bonitinho e mandaram de volta para Adult Swim. Porém, a Adult Swim não gostou do trabalho dele, pois o Guilherme Briggs tinha feito o desenho com menos palavrão possível. Pois, novamente, a Adult Swim era algo novo e foi uma das pioneiras em permitir palavrões na sua dublagem. Algo que era muito à frente do seu tempo na época. Então, Guilherme Briggs recebeu o pedido novamente da Adult Swim com um pequeno destaque nele. A Adult Swim pediu que tivesse mais palavrões na dublagem. Então, Guilherme Briggs e os dubladores, vendo essa oportunidade, soltaram a mão e começaram a mudar muitas coisas, colocando todos os palavrões possíveis, referências ao Brasil e entre várias outras mudanças que fizeram o desenho ficar com a nossa cara. Seguinte, tu não fica cobertando aquele robô filha da puta não, hein, ô seu Zé Buceta. Eu tô procurando aquele arrombado e não acho. Já rodei aí pra caralho e aquele filho da puta sumiu. Tu tá fudido comigo, hein? Pode deixar, eu vou conversar com ele. É bom mesmo, senão eu enfio o canudo no teu cu até tu engasgar. Se esse arrombado tiver aqui, eu vou fuder meu mundo. Eu vou comer aquele cu de lata com minha piroca dura. Tá certo. Desculpa. Como é um trabalho do Guilherme Briggs, ficou simplesmente incrível e engraçado, com todo mundo se divertindo fazendo. Porém, isso não quer dizer que foi um trabalho bem aceito, pois mesmo que fosse um bom trabalho, temos que entender que isso era uma outra época, e todo mundo ficou assustado com o tanto de palavrões, sem contar as piadas e outras coisas que simplesmente assustaram o público. Aí, galera, tem um carrinho de mão aí, ou tipo um carrinho de supermercado? Não, Col, não temos não. Alguma coisa com rodinha? Não, Col. Não vai me dizer que eu vou ter que arrastar esse negoção pelo gramado. Mesmo assim, eles mandaram novamente o trabalho para Adult Swim e dessa vez foi aprovada pelo estúdio. O público-alvo do bloco se divertiram bastante com esse trabalho, mesmo ficando bastante surpreso, tanto que ele estava sendo exibido tranquilamente no bloco da Cartoon Network. Porém, alguns meses depois, chegou uma outra cartinha da Adult Swim para o estúdio de dublagem, dessa vez para o Guilherme Briggs. Então, o Guilherme Briggs foi chamado para a sala do seu chefe e chegando lá, ele estava simplesmente desesperado. Ele não conseguia acreditar no que estava lendo e também o que eles fizeram com aquele projeto, reclamando do tanto de palavrão e coisas que eles mudaram. Então Guilherme Briggs chamou seu chefe para ir à sala de dublagem e ver o trabalho que eles fizeram. Mesmo estando desesperado por dentro, ele gostou bastante do trabalho e até riu com as piadas. Porém, mesmo assim, o Guilherme Briggs acabou sendo demitido e não podeu mais trabalhar em outro projeto da Adult Swim. Depois disso, o desenho foi todo redublado e deram amenizado nos palavrões, mesmo que ainda mantesse. E o Adult Swim tratou Guilherme Briggs como uma pessoa não grata para o estúdio. E aí eu fui banido, né? Eu fui expulso do Cartoon, do Aquatim. E fui banido, inclusive outras dubladoras receberam um memorando, não escalar, não usar o Guilherme Briggs. Caralho! Pra você ver o nível do cara, o Guilherme Briggs foi demitido por fazer o seu trabalho direito. Pelo que parece, após o podcast, tudo foi resolvido ao decorrer dos anos, tanto que ele voltou a trabalhar em projetos da Adult Swim, como por exemplo as temporadas finais de Samurai Jack, e também como um dos protagonistas de Sociedade da Virtude. Mesmo assim, hoje em dia, ele fica bem feliz que a pessoa gostou do seu trabalho na época, porém sente vergonha de se lembrar que foi expulso pela Adult Swim. Jogos. Igual qualquer empresa, a Adult Swim também criava jogos baseados em seus desenhos. Eu não lembro de jogar nenhum desses jogos, pois existem vários para milhares de plataformas, como PS2, navegador e entre outros. Porém, eu quero saber de vocês. Vocês já jogaram algum jogo da Adult Swim? Especial de 35 anos da Cartoon Network. Em 2027, a Cartoon Network completa 35 anos de existência, e a Warner decidiu fazer vários projetos específicos como homenagem para o canal, como por exemplo um documentário contando a história do canal, e um desses projetos é o especial da Cartoon Network feito para o desenho Robot Chicken, o desenho stop motion da Adult Swim. Até o momento não temos muitas informações sobre o que vai acontecer nesse episódio, só algumas coisinhas que foram reveladas no Ence, como por exemplo essa imagem. Vinhetas de The Hurt She-Rolling. The Hurt She-Rolling é uma série live action da Adult Swim que tenta ser o mais bizarro e desconfortável possível. A série foi lançada em 2011 e teve seu fim em 2014. Na história da série, acompanhamos o irmão e suas irmãs de uma família do sul lá dos Estados Unidos, que lutam uns com os outros pelo controle de uma cidade. Eu sei, a sinopse é nem um pouco chamativa, porém eu vi alguns episódios para escrever esse roteiro e nossa, que sériezinha sem graça. Porém o que importa para esse vídeo é que as vinhetas da série era completamente bizarra e com o objetivo de chamar
chamar a atenção para a série, mas o foco desse tópico é para uma dessas vinhetas, que acabou ultrapassando a série e ficando mais conhecido do que a própria série. Na vinheta / teaser, podemos ver a personagem Mil Mal rindo esteticamente enquanto cospe sangue na tela, e esse sangue forma o nome da série, e posteriormente forma o dia e o horário que a série passaria na Adult Swim. Então a vinheta termina com a Milma parando de rir, e logo após isso aparece a logo do bloco, também formado pelo sangue dela, assim terminando a vinheta / teaser. Esse teaser da série, ou se preferir vinheta, tinha sido criado com o objetivo de chamar a atenção dos telespectadores, e meio que deu certo, pois a internet começou a chamar essa vinheta de uma das coisas mais perturbadoras que já viram na televisão e também na internet: Dexter, Rudy Removal. O Laboratório de Dexter é facilmente um dos desenhos mais amados e marcantes da primeira era da Cartoon Network, sendo lançado em 1996 e teve seu fim em 2003. Porém, além de seu sucesso e reconhecimento por ser um desenho bom, também nós temos muitas polêmicas envolvendo esse desenho. Porém, uma delas acabou chamando bastante atenção na internet. Rudy Removal, ou Removedor de Grosseria em português, foi um episódio que era dito como um dos mais polêmicos e desconhecidos do desenho. E segundo os próprios criadores, eles não tiveram permissão de lançar esse episódio quando o desenho era transmitido na Cartoon Network. Na trama do episódio, vemos Dexter criar uma máquina para dividir a Didi, a sua irmã, em duas versões, uma 100% certinha e outra grosseira. Porém, ele acabou caindo junto com ela dentro da máquina, e acabou também sendo dividido em dois, e foi graças às suas segundas versões que fizeram esse episódio ser proibido, pois literalmente eles passam o episódio inteiro xingando e falando um monte de palavrão, num desenho teoricamente infantil. What do you think, Dexter? I think it tastes like shit. Porém, como esse episódio era só dito pelos criadores, era acreditado como um episódio que nunca seria lançado, e ficaria apenas nas histórias dos criadores, com inclusive passando em alguns festivais, porém nada além disso. Só que é aqui onde a Adult Swim entra na história, pois em 2014 a Adult Swim disse que iria passar o episódio, e ela realmente passou, porém com todos os palavrões censurados, o que fez muitas pessoas reclamarem com o bloco, mas que pelo menos conseguimos ver como era o episódio. Até que alguns anos depois, o episódio completo sem censura foi lançado na internet. Não me pergunte como, porém hoje nós podemos ver esse episódio completo e sem censura aqui pela internet. Now to clean those filthy mouths. Oh, shit. Cal no GTA V. Não é o Cal Johnson, vulgo CJ de GTA San Andreas. Na verdade, estamos falando do Cal de Aqua Teen, pois quem faz a voz dele no original é o ator Dave Willis, e ele foi chamado para fazer uma ponta em uma das rádios de GTA V. Se você jogar o jogo e colocar na rádio Flea Low FM, você pode ouvir o Dave reclamando das músicas da rádio. Let's go to the phones real quick. Yeah, I'm calling in to request any music that ain't this. Stop playing everything you've been playing, cause your music sounds like a dumpster rolling down 5 flights of stairs. Look at my freaking car. It is crushed to bejesus and back. Em entrevista, o Dave disse que ele fez a voz do personagem pensando no Cal de Aqua Teen. Porém, a Rockstar nunca confirmou esse fato, por obviamente não ter os direitos do personagem. Porém, é bem engraçado pensar que é o Cal que tá falando isso na rádio do GTA V. Hora de Aventura na Adult Swim. Não, Hora de Aventura nunca foi pensado em ser criado pela Adult Swim. Porém sim, ele foi passado algumas vezes no bloco, e estranhamente causou baixa audiência para o bloco. Por isso que ele passou pouquíssimas vezes e só nos Estados Unidos. Parece até aquele vídeo Cursed da internet. O verdadeiro Craft Punk. Esse tópico só tá no iceberg por causa do meu hiperfoco e Eric Undershow. Então, se vocês me permitem, Craft Punk é claramente uma paródia do Daft Punk e Kraftwerk. Ele é um personagem secundário laranja que aparece de vez em quando no Eric Undershow, e posteriormente ganhou um episódio próprio da sua própria série, chamada de Craft Punk Police's Party. O personagem sempre aparecia fazendo uma coisa maluca ou absurda, e a dúvida desse tópico é quem é a pessoa que faz ele no programa. Eu já ouvi várias discussões de pessoas perguntando quem era o ator por trás do Craft Punk, como por exemplo o Robert Pattinson. Eu acho que não preciso dizer nada, porém eu vou ser o estraga prazer e dizer que na verdade quem faz o Craft Punk é o roteirista e produtor de Eric Undershow, o Dan Curry, tanto que ele tá mencionado como ator e escritor do Craft Punk nos dois projetos, tanto o Eric Undershow como também o episódio próprio do Craft Punk. Brinquedos Cal Jr.
Não, dessa vez não é o Cal de Aquatin. Cal Jr. é uma rede de fast food lá na Califórnia que fechou uma parceria com a Adult Swim em 2021 para comemorar os 20 anos do bloco. Então eles fizeram uma parceria para vender itens temáticos, como copos com os personagens, camisas e também brinquedos cabeçudos parecidos com o Funko Pop. Os únicos programas que tinham seu próprio brinquedo era a Aquatin, Metacolapse, Harvey o Advogado e também o Laboratório Submarino 2021. Infelizmente só foi nos Estados Unidos e hoje esses produtos são vendidos por preço até que baratos em sites de vendas como o eBay. O incidente de bomba causado por Aquatin. Se preparem, pois essa história é bem complicada e temos que entender o lado dos Estados Unidos nessa história. O dia 31 de janeiro de 2007 ficou marcado como o dia que o marketing deu completamente errado, pois Aquatin chegaria pela primeira vez nos cinemas com o filme Aquatin Hunger Force Color Films for Theaters, em 13 de abril de 2007. Então a Adult Swim contratou uma empresa de marketing que chamava atenção para os seus filmes. Então a empresa começou a colocar várias placas de luz LED com os personagens Mononites ao redor dos Estados Unidos. Porém o nosso foco vai para a cidade de Boston, pois foi lá que começou o grande problema. No dia 31 de janeiro de 2007, policiais de Boston começaram a receber várias ligações de pessoas desesperadas, dizendo que estavam vendo possíveis bombas em lugares estratégicos, como por exemplo embaixo de ponte, prédios e assim por diante. Então os policiais chamaram o esquadrão antibombas para poder resolver esse problema, com isso fechando as rodovias e também ruas ao redor daquele local, não permitindo pessoas passarem por aquela região até que resolvesse um problema. Após ver que era apenas uma placa de LED promocional, foram atrás do responsável pelo marketing, que disse para eles que o marketing era para o novo filme de Aquatin da Adult Swim. Então os criadores foram chamados ao tribunal para poder responder sobre o que era aquilo. E agora se preparem para a grande lista de consequências desse incidente. Primeiro, foi pedindo uma prisão perpétua para os dois artistas, contratados para ser os cabeça desse marketing. Porém, posteriormente as acusações foram retiradas e obrigaram eles a fazer serviço comunitário. Segundo, foi pedida a demissão do até então presidente da Cartoon Network, que também cuidava da Adult Swim, o Jim Samples, que realmente foi demitido do canal. E terceiro e último, a Turner Broadcast, até então dona da Cartoon Network e Adult Swim, foi obrigada a pagar $2 milhões para cobrir os custos das agências governamentais, como os policiais e agentes antibomba, e evitar possíveis processos judiciais. Tudo isso por causa de um marketing para um filme. Eu sei que hoje vendo isso parece bem exagerado, porém vamos se lembrar da época, pois há 6 anos atrás os Estados Unidos tinham sofrido com a consequência do 11 de setembro, que é relembrado até hoje como um dos acontecimentos mais marcantes que aconteceram no país. Porém calma, pois a história não acaba por aqui. Se vocês acham que os criadores de South Park são malucos, é porque não conhecem o de Aquatin, pois eles criaram um episódio zoando toda essa situação, porém esse episódio nunca foi permitido de passar na televisão, como posteriormente nós só descobrimos sua existência por causa do vazamento da Adult Swim, assim terminando esse incidente tão polêmico para a Adult Swim e a Cartoon Network. Porém podem ficar tranquilos, pois essa não vai ser a última vez que falaremos sobre uma polêmica e também mídia perdida com relação à Adult Swim. Moral Orel. Esse talvez seja o desenho mais polêmico da Adult Swim, e vocês entenderão por quê. Moral Orel é um desenho stop motion lançado em 2005, produzido pela Adult Swim. O desenho teve 3 temporadas, com seu fim sendo em 2008, após a Adult Swim cancelar esse desenho. No desenho acompanhamos uma cidade fictícia, chamada de Morrotown, onde todos os moradores tentam ser pessoas morais. Tentam porque a maioria fazem um monte de besteira, como crimes e coisas em relação com a Bíblia, pois no centro da cidade nós temos uma igreja, que é visitada pela maioria dos moradores de Morrotown. Porém acompanhamos esse mundo pela visão do inocente Orel, uma criança que tenta ser verdadeiramente uma pessoa moral, porém que leva muito ao pé da letra o que dizem. Por exemplo, tem um episódio onde ele aprende a ser uma pessoa que ajuda o próximo, então ele pede um trabalho no supermercado para um amigo do seu pai, e ele trabalha lá como o jovem aprendiz, recebendo seu salário, e vai na rua ajudar um mendigo, num beco com esse dinheiro. Ao dar o dinheiro ao mendigo, ele fica bem indeciso sobre o que fazer, pois esse mendigo na verdade é um traficante de drogas, e decide a melhor opção, ele dá as drogas ao Orel. E ao decorrer do episódio, o Orel acaba ficando viciado e começa a gastar todo o seu dinheiro com aquilo. E no final do episódio, após seus pais descobrirem, ele apanha do seu pai e aprende uma lição. E esse ciclo final se repete por todos os episódios, com o Orel apanhando e descobrindo uma lição pelo seu pai. E vai por mim, esse é o episódio mais tranquilo de Moral Orel, pois tem episódios onde o Orel comete reais crimes. É sério, é um desenho adulto bem absurdo, porém que eu gosto bastante de assistir. Infelizmente o desenho nunca chegou aqui no Brasil, principalmente por causa das suas polêmicas e baixa audiência nos Estados Unidos, hoje sendo relembrado como um clássico cult pelos fãs e também youtubers que fazem vídeos sobre o mesmo. Camada 3. Mídias perdidas.
Duas coisas nessa vida são certas. A primeira é que você vai deixar o like, se inscrever no canal e dar uma hypada nesse vídeo, pois esse iceberg deu um trabalho gigantesco. E o segundo é que se algo existe, terá mídias perdidas. E com Adult Swim não é nem um pouco diferente. Para não passar meia hora falando sobre um monte de mídias perdidas, aqui vai um pequeno compilado com as mais interessantes na minha opinião. O primeiro é o piloto de The Boondocks, que originalmente era da Fox, mas que Adult Swim gostou tanto da ideia que acabou transformando em um desenho. E hoje em dia nós temos o piloto completo pela internet. O piloto de Penguins Behind Bars. Penguins Behind Bars é um piloto que nunca foi transformado em desenho, e a história do piloto é um Orange is the New Black, só que versão pinguim animada. E para finalizar, o mais polêmico dessa lista, as propagandas de Rick and Morty para a lanchonete do Subway. Nessas propagandas, Rick and Morty fazia piadas com o Jared Flug, um homem bastante conhecido como um garoto propaganda da Subway. Até que ele foi descoberto como pedófilo e acabou sendo preso. E por isso os comerciais foram cancelados e nunca passaram na Adult Swim. Porém, segundo Jesse Rowland, um dos criadores de Rick and Morty, ele colocou esses comerciais em vários pendrives e espalharam pelo mundo. Porém, até o momento, nunca vimos nenhum vestígio da existência desses pendrives, e muito menos do que tinha dentro deles, se realmente eram os comerciais que foram banidos da Adult Swim, assim sendo uma mídia totalmente perdida. A Adult Swim teria criado American Dad. Assim, sim e não, pois em teoria a Adult Swim foi quem salvou a Família Pesada para ele continuar existindo. E então o Seth MacFarlane, criador de Família Pesada, foi chamado para criar outro desenho, assim surgindo American Dad. Então sim, podemos forçar bastante a barra e dizer que foi graças a Adult Swim que American Dad e também outros projetos de Seth MacFarlane existe até os dias de hoje. Por trás das cenas de Eric and the Show. Novamente, mais um tópico sobre Eric and the Show para alimentar um hiperfoco sobre o programa. This is still safe, right? Como a série tem cenas e coisas bem caóticas, é bem engraçado ver os bastidores desse programa. Então, pra quem gostou do programa e quer ver os bastidores de como eles fizeram tal cena, recomendo bastante dar uma pesquisada. Filme de Rick and Morty. Se tem uma coisa que não poderia faltar nesse iceberg, é falar algum tema específico sobre Rick and Morty, ou senão seria crucificado em praça pública. A Adult Swim está trabalhando em um filme de cinema de Rick and Morty, mas como essa notícia é bem recente, sendo de maio desse ano, não temos muitas informações concretas. As únicas coisas que sabemos até o momento é que o Dan Harmon será o produtor desse filme. Inclusive essa ideia de Rick and Morty ter um filme já não é de agora, pois fazem anos que nos bastidores muitas pessoas comentam sobre ter um filme de Rick and Morty. Pilotos. Estranhamente, a Adult Swim tem muitos casos de piloto perdido, como eu já citei alguns nas mídias perdidas. Porém, também existem outros casos bem interessantes de piloto, como os pilotos de Rick and Morty e My Friends, que foram lançados com os primeiros episódios de seus respectivos shows. Aquatim, Space Ghost Costa a Costa. Muitas pessoas que conhecem Aquatim nem imaginam que o desenho originalmente apareceu pela primeira vez em Space Ghost Costa a Costa. Mas calma que essa história tem um pequeno porém. A primeira aparição dos personagens principais de Aquatim foi no episódio Beth Mel de Space Ghost Costa a Costa, que teve o roteiro escrito originalmente em 1999, porém o episódio completo só foi transmitido em 2003. Então é aqui que vem o porém, pois como dito anteriormente, em 1999 foi quando foi terminado o roteiro desse episódio, e esses personagens chamaram tanta atenção dos escritores que no próximo ano, em 2000, foi criado e lançado o primeiro episódio de Aquatim que nós conhecemos, no caso, Robot. Então sim, mesmo o episódio tendo sido lançado 3 anos depois, essa é a primeira aparição dos protagonistas de Aquatim, muito antes de ser criado o próprio desenho. Número de telefone do Seth Rogen. Na terceira temporada de Eric and the Show, Seth Rogen foi um dos convidados para ter uma entrevista no caótico programa. Porém, a graça do show é que a cada vez as pegadinhas dos entrevistados vão ficando cada vez mais caóticas, com o objetivo de surpreender o entrevistado e também o público. O único problema é que ao decorrer das temporadas, o programa foi começando a ficar famoso, e muitas pessoas não eram pegos de surpresa pelo Eric quando chegaram no programa, pois eles já sabiam que tudo seria caótico. Então, em novembro de 2014, no primeiro episódio da terceira temporada, Eric decide fazer uma pegadinha deveras interessante para o Seth Rogen. Ele fez a entrevista normalmente para os padrões do programa e no meio do episódio ele acaba colocando o número de celular pessoal do Seth Rogen na tela. Então quando o episódio veio ao ar, o Seth Rogen começou a receber milhares de ligações e mensagens de fãs ao redor do mundo. Tanto que na época ele comentou no seu Twitter pedindo que o Eric mandasse seus fãs parar de mandar mensagem. Mas calma que melhora, para nós, não pro Seth Rogen. Em dezembro de 2014, um mês após o incidente, Eric Andre foi no programa de entrevista do Conan O'Brien, o
Conan da TBS para promover a nova temporada de seu talk show, e lá ele novamente vazou o número de Seth Rogen. Pouco tempo depois, Seth Rogen disse que teve que trocar de número de telefone, pois todo dia recebia ligação e mensagem de fãs, e ele até achou engraçada essa brincadeira. Controvérsia de The Boondocks. Chegamos na parte onde veremos várias polêmicas pesadas, então se prepare, pois eu terei que censurar várias palavras e temas. The Boondocks é facilmente um dos desenhos mais polêmicos da Adult Swim, só ficando atrás de Moral Orwell. Anteriormente, antes de ter um desenho, o criador já criava quadrinhos com os personagens de The Boondocks, entrando em vários assuntos polêmicos, como racismo, crimes, debates políticos e assim por diante. E no desenho foi um pouco amenizado, porém se manteve com esses assuntos. Com licença, pessoal, eu tenho um comunicado a fazer. Jesus era negro, Ronald Reagan era o demônio e o governo tá mentindo sobre o 11 de setembro. Obrigado pelo seu tempo e boa noite. Então, para o YouTube não derrubar esse vídeo e o meu canal, eu só vou citar alguns dos casos mais marcantes envolvendo controvérsia do desenho. A primeira controvérsia marcante do desenho facilmente é o T-Ruckus, que é um personagem negro e racista, com várias frases polêmicas, incluindo a N-word, que aqui no Brasil foi traduzido para falar com C, que obviamente eu não vou dizer aqui. E além do T-Ruckus, que é um personagem criado para fazer esse tipo de crítica e piada, nós temos o episódio The Trial of Robert Kelly, que é um episódio onde é completamente baseado em um caso nos Estados Unidos, onde um cantor foi pego no vídeo íntimo urinando em uma jovem de 14 anos. Então o episódio foca no tribunal, junto com as opiniões distintas dos dois irmãos principais. E como dito anteriormente, esse episódio é baseado em um caso real, do próprio Robert Kelly. E o episódio critica o fato das pessoas gostarem do cantor e tentarem defendê-lo, mesmo tendo um vídeo que é explícito que é a pessoa cometendo aquele ato com a menor. Eu sinceramente não quero mais entrar no assunto, e provavelmente o YouTube também, pois vai por mim, existem muitos outros episódios com temas bem mais pesados, baseados também em casos reais. Porém, para quem se interessou pela história, aqui está um vídeo do Woods onde ele conta toda a história desse episódio, incluindo também a história da vida real sobre o caso. Shake Like Me. Ok, mais um episódio de Aqua Teen que causou bastante polêmica, e esse até foi por uma boa razão. Em 2009, a Aqua Teen lançava sua 6ª temporada, e já no segundo episódio, eles começaram a causar polêmica. O episódio foi chamado de Shake Like Me, sendo uma clara paródia ao livro de 1961, Black Like Me, onde um homem branco decide viver um dia como um homem negro, e diz os seus relatos nesse livro. O episódio se baseia completamente nessa ideia, e faz uma paródia dele. No episódio, vemos os personagens principais vendo que tinha alguns trabalhadores jogando lixo tóxico em uma casa perto da casa onde eles moravam. Então eles acabam não gostando disso e decidem conversar com os homens para parar de jogar o lixo tóxico perto da casa deles. Primeiramente indo no Batatão, que conversa 2 vezes com os homens, e nas 2 vezes eles ignoram o seu pedido e voltam a jogar o lixo. Então o Mestre Shake, ficando puto com tudo isso, vai para cima dos homens e ameaça espancá-los. Porém um dos homens não gosta nem um pouco disso e vai em direção ao Shake e começa a mordê-lo repetidas vezes. E um pequeno detalhe que será importante, o homem estava contaminado pelo lixo tóxico. Então o Mestre Shake, após isso, começa a se sentir mal, e no meio de uma conversa com o Batatão, que apaga a luz e liga novamente, vê que o Mestre Shake se transformou em um homem negro, pois o homem que o mordeu também era negro e estava radioativo. Sim, eu sei, é basicamente a mesma ideia do Homem-Aranha, só que em versão racista. E o resto do episódio é o Batatão e o Almôndega tentando fazer o Mestre Shake voltar como ele era antes. Só que é aqui que entra os problemas. Além do Mestre Shake ficar com esse visual totalmente estereotipado, que muitas pessoas acusaram os criadores de blackface, ele também falava errado e com várias gírias dos Estados Unidos, pois para quem não sabe ou conhece a história dos Estados Unidos, as pessoas negras eram ditas como pessoas burras e com menos estudos, então ele falava frases erradas e inventava gírias que os outros não entendiam. Além do blackface no Mestre Shake, nós também podemos ver que o seu canudo estava maior. Quem entendeu, entendeu. Sinceramente eu prefiro não entrar muito a fundo, pois o YouTube não gosta nem um pouco desses temas, e eu acho que vocês já entenderam o problema do episódio. Porém, para quem tiver interesse e quer ver mais sobre esse episódio, o Rádio Raposa contou toda a história do episódio e até do livro nesse vídeo. Mas o que importa para esse vídeo é que o episódio foi banido várias vezes passar no bloco, inclusive nunca passou fora dos Estados Unidos, como por exemplo aqui no Brasil. E não tem nenhuma maneira oficial de ver esse episódio hoje em dia, além dos DVDs antigos com os episódios, pois posteriormente também teve DVDs que tiraram esse episódio, com inclusive ele nunca tendo entrado no serviço de streaming da HBO Max, como também o episódio que eu acabei de falar de The Boondocks. Assim sendo mais um episódio que causou tanta polêmica, mas tanta polêmica na época, que até os dias de hoje ele tenta ser esquecido, jogado debaixo do tapete para ninguém se lembrar dessa história. Good night, y'all. Good night. No, turn on the light! I'm scared! I want the doctor! Yeah, boys! Apenas um show na Adult Swim.
Ao contrário de Hora de Aventura, apenas um show nunca passou na Adult Swim, porém foi teorizado pelos fãs essa ideia, pois os pilotos, entre aspas, de apenas um show, continham temas bem pesados para um programa infantil, como por exemplo o piloto 2:10 PM, onde vemos dois personagens que trabalham no mercado 24 horas, usando drogas e vendo várias coisas malucas, e é nesse curta onde vemos a origem dos visuais de Mordecai e Benson, muito antes de ter a ideia base de criar apenas um show, pois esse curta era apenas um trabalho de faculdade do próprio DJ Quinton. Posteriormente, quando a ideia base de apenas um show está sendo criada, os criadores não foram permitidos de colocar várias ideias adultas, como por exemplo, personagem feminina tipo a Margaret e a Eileen sem roupas, entre aspas, como acontece por exemplo com o Mordecai e o Rigby. E originalmente o parque era para ser um zoológico humano, algo que foi descartado pela Cartoon Network no próprio piloto. Porém ainda podemos ver algumas cenas com gaiolas e também vários humanos pelo parque. Porém, como dito anteriormente, não temos nenhuma confirmação que apenas o show iria para Adult Swim, e a única informação que nós temos é que desde o começo o desenho foi planejado como um desenho para Cartoon Network. Danger Doom. Danger Doom é um grupo musical americano de hip hop, formado pelo produtor Dave Mouse e pelo rap MF Doom. O grupo foi criado com parceria entre os dois músicos com a Adult Swim, lançando seu álbum de estreia em 2005, com músicas que foram cantadas por vozes dos personagens do desenho do bloco. Super flow with more jokes than Bazooka Joe, a mix between Superfly Snooker and the Super Hole. Howdy danger, much obliged for the beat guard, even though you still eat lard by the meat ward. Perfect here to the second power up forever. Asked him do he needed hells, yeah, now or never. Porém, infelizmente em 2010, o projeto acabou entrando no hiato, sem contar que cada um continuou com suas carreiras pessoais na música, até que infelizmente em 2020 nós tivemos a triste morte do cantor MF Doom. Sinceramente, como alguém conhece as vozes originais e curte o estilo musical de ambas as mentes por trás desse projeto, eu recomendo bastante dar uma pesquisada. E antes de passar para o próximo tópico, eu gostaria de falar uma pequena curiosidade. Sabe a música que eu usei na abertura desse iceberg, que muitos tratam como a música Adult Swim? Pois para quem não sabe, a Adult Swim também é bem forte no universo musical, colocando músicas diferentes em vinhetas e assim por diante. Então, essa música chamada de Runaway, criada pelo artista Vano 3000, é uma música que não tem nada a ver com a Adult Swim, pois é uma fanmade inspirada no estilo musical do bloco. Então eu só coloquei na abertura como uma homenagem a 2021, onde todo mundo fazia trend da Adult Swim no TikTok com essa música. Have Yourself a Meet Little Christmas, continuando em músicas e personagens da Adult Swim, Have Yourself a Meet Little Christmas, ou em português, Tem um Natal Cheio de Carne, é um álbum com música natalina feita com os personagens de desenho de Aqua Teen, com produção da William Street Records, uma empresa subsidiária da Adult Swim para músicas, com inclusive essa empresa também envolvida no projeto anterior, a Danger Doom. Tendo sido lançado em 2009 em CD, o álbum tem 13 músicas no total. Nele podemos ouvir os personagens principais de Aqua Teen cantando músicas temáticas natalinas. Sinceramente é um projeto bem interessante e engraçado de se conhecer, principalmente para quem é fã do desenho. Camada 4. Rick and Morty deveria ter terminado na segunda temporada. Quem nunca falou aquela frase, tal obra deveria ter terminado em tal temporada? Eu não vou mentir aqui, eu já falei no meu vídeo Rick and Morty que a segunda temporada do desenho é a minha favorita e também eu acho que é o auge do desenho. Mas nos iceberg que eu vi, tinha esse papo com outras temporadas, porque tudo bem, cada um tem sua opinião. Mesmo assim, eu não acho que esse seria um verdadeiro fim do desenho, pois vamos se lembrar que desde a primeira temporada, o desenho só cresceu em popularidade. Rick e Morty para todo sempre, 100 anos Rick e Morty fazendo coisas. A volta de Aqua Teen. Em 2015, a 11ª temporada de Aqua Teen seria a última temporada lançada, e então o desenho simplesmente entrou num hiato esquisito, pois o último episódio não parecia realmente ser o último episódio. Então em 2023, 8 anos após o fim de Aqua Teen, nós tivemos a 12ª temporada, continuando a história do desenho, ali sendo o fim definitivo do desenho. Eu não encontrei reais motivos do porquê teve esse hiato, porém segundo alguma discussão na internet, é acreditado que a Adult Swim provavelmente deveria ter cancelado o desenho em 2015 e posteriormente, 8 anos depois, chamar os criadores novamente para poder produzir mais uma nova temporada para passar tanto no bloco como também na HBO Max. Trabalhos do John Kricfalusi.
John Kricfalusi é facilmente um dos artistas mais polêmicos dos últimos anos. Para quem não sabe ou não conhece, John Kricfalusi é um animador conhecido por ter criado Ren Stimpy para Nickelodeon e depois ter criado seu estúdio de animação Spunko, que trabalhou tanto em Ren Stimpy normalmente, um desenho do George Licor, personagem que também aparecia em Ren Stimpy, e o motivo desse tópico tá nesse iceberg, curtas para Adult Swim. Ele criou alguns curtas bem conhecidos, como o curta onde parodia Zé Colmeia, e também curtas para vinhetas do canal. Porém, em 2018, ele acabou sendo tirado de todos os seus projetos e também do estúdio após denúncias de assédio e abuso sexual com menores de idade. Eu não vou entrar muito a fundo nos assuntos, pois é bem pesado e sinceramente eu não quero pesar o clima do vídeo. Porém, ele confirmou as denúncias em nota e disse que isso só aconteceu por causa dos seus problemas de saúde mental, como por exemplo um transtorno bipolar que nunca foi diagnosticado. Então não existe nenhuma comprovação que ele realmente tem isso. Sem contar que ele recebeu várias denúncias de ex-funcionários, dizendo que ele tinha vários momentos de raiva no estúdio e acabava gritando e batendo nos funcionários. Como eu disse, eu não vou entrar muito a fundo no assunto. Para quem quiser se aprofundar, tem vídeos pela internet e também um documentário que conta toda a história sobre esses casos e polêmica do criador. Vinhetas desconfortáveis. Esse aqui é um tópico bem pessoal, por isso que eu irei falar por outras pessoas, pois na minha sincera opinião e também vivência, eu nunca senti medo ou desconforto vendo as vinhetas dos blocos. Então, segundo os relatos de pessoas, tanto no Reddit como também em outros lugares, eles dizem que quando eram criança e até alguns quando eram adolescentes e adultos, eles se sentiam desconfortáveis vendo as vinhetas do bloco. E eu não estou me referindo à vinheta que claramente quer deixar a pessoa assustada ou desconfortável, como aquela vinheta barra teaser de The Hurt She Holy. Eu na verdade estou me referindo a vinheta menos estranhas e até que bem tranquilas, mas que as pessoas se sentem desconfortáveis vendo. Sei lá, na minha visão sempre vi essas vinhetas como algo calmo e bem tranquilo. Off the Air. Off the Air é um programa surrealista americano que passava no final da programação da Adult Swim, e ele passa até os dias de hoje, desde 2011. Basicamente, são imagens psicodélicas com a música calma ao fundo, com o objetivo de ter um programa tranquilo antes do fim do bloco, e até que foi bem aceito pelo público, com até hoje tendo episódios novos dessa série, com ele já tendo 15 temporadas no total. O polêmico painel da Adult Swim de 2006 na Comic Con. Então, eu encontrei essa história no subreddit sobre Adult Swim, com um post de um usuário em 2018 contando a seguinte história. Abre aspas. Eu estive ouvindo os comentários do DVD de todos os episódios de The Venture Bros, em preparação para a nova série de um dos criadores. E o Doc Hammer, com o criador de The Venture Bros, mencionou que em um painel da San Diego Comic Con, no início da Adult Swim, o Dino Stamatopoulos, criador de Moral Order, ficou bêbado e surtou no evento, insultando todo mundo no painel, incluindo Doc Hammer e Jackson Public, ambos criadores de The Venture Bros. Eu também sei que tem um comentário sobre isso no box DVD de Moral Order, porém não consigo encontrar esse comentário em canto nenhum na internet, e eu ainda não estou desesperado ao ponto de comprar a box de Moral Order, só por causa da discussão de 5 minutos. Fecha aspas. Então após esse post no subreddit, várias pessoas comentaram no post falando que já tinha visto essa história e também a gravação desse painel, com inclusive uma das pessoas comentando que tinha um pedido de desculpa em um dos boxes de Moral Order de 2006 a 2007. Então em 2021, um usuário postou um clipe de 7 minutos do criador de Moral Order xingando o chefe da Adult Swim, os criadores de Robot Chicken, Metalocalypse e The Venture Bros. E o Dino estava claramente embriagado e falando mal de todo mundo, e também atrapalhando os outros criadores de falar sobre seus desenhos. Então em 2024, um usuário postou todo o painel da Adult Swim, dando ao todo uns 30 minutinhos de vídeo, e dá pra ver o quão desconfortável os outros criadores estão de estar perto do Dino falando essas besteiras. Porém, como eu disse, o criador fez um pedido de desculpa alguns anos depois, dizendo que não foi profissional e pediu desculpa a todos. Provavelmente isso também deve ter pesado em Moral Order, pois como eu disse, a Adult Swim não aguentava mais polêmicas sobre esse desenho e acabou cancelando ele. Vinhetas de Simpsons e Aquatim. Em julho de 2007, Os Simpsons o filme foi lançado nos cinemas, e como a Fox tinha uma grande parceria com a Adult Swim decidiu fazer algumas vinhetas em colaboração, onde eles colocavam os personagens de Aquatim no trailer do filme dos Simpsons, só que literalmente, pois todos os personagens dos Simpsons foram trocados pelos personagens de Aquatim, com direito até da Adult Swim passar algumas cenas que até o momento não foram revelados antes do filme ser lançado. Porém, infelizmente, grande parte dos conteúdos sobre essa parceria acabaram sendo perdidos ao decorrer dos anos, sobrando apenas o trailer onde trocar os personagens dos Simpsons pelo de Aquatim. Colaboração com o Team Fortress 2. Em julho de 2012, a Adult Swim fechou uma parceria com a Valve para lançar vários itens temáticos de personagens da Adult Swim em Team Fortress 2, com inclusive ideia de mais projetos conjuntos no futuro, como por exemplo a animação. Porém, infelizmente, pelo que eu pesquisei, nenhum desses projetos acabaram indo para frente, sobrando apenas a parceria no Team Fortress 2. Sunday Paints.
Sunday Pants é um desenho de curtas feito pela Cartoon Network e passado no canal. E literalmente, o negócio foi tão fracassado que não durou nem um mês no ar. Começando em 5 de outubro de 2005 e terminando em 30 de outubro de 2005. Um pouco antes da Adult Swim começar, papo de 1h30. O desenho tem vários estilos de animações distintos e é feito como uma antologia. O fato de estar aqui nesse iceberg é porque ele parece uma animação da Adult Swim, porém feito para um público um pouco menor. Por isso que ele não fez tanto sucesso e foi cancelado por pouquíssimo tempo, com 11 episódios lançados, mas com 6 produzidos que nunca foram ao ar, no final dando 17 episódios criados. Camada 5. Efeito Mandela. Eu infelizmente não achei muitos efeitos Mandela interessantes sobre o bloco, no máximo do máximo só alguns casos de pessoas falando que viram tal desenho antes do ano de lançamento, como por exemplo pessoas falando que já viram Rick and Morty em 2009 a 2010, sendo que o desenho só foi lançado em 2013. Metalocalypse e Rugrats são do mesmo desenho. Isso aqui é tão absurdo e eu ri tanto lendo que eu quis deixar no iceberg. Então sim, eu não preferi falar sobre desenhos clássicos do canal como Squidbilly, Mr. Pickles, Super J, Home Movie, os Oblongs, de propósito só para deixar isso aqui no iceberg. Metalocalypse é um desenho adulto lançado em 2007 pela Adult Swim, que fala sobre uma banda tão conhecida mundialmente que os fãs fazem de tudo para ver o show deles. E Rugrats é um desenho infantil lançado em 1991 pela Nickelodeon, onde acompanhamos um grupo de bebês e crianças descobrindo o mundo. Mas beleza, o que esses dois desenhos têm em comum para serem o mesmo desenho? Bem, o único argumento para essa teoria existir é que um dos personagens principais tem o mesmo nome. Sim, é só por causa disso. Em Metalocalypse, um dos personagens principais tem o nome de Pickles, e o irmão mais novo do Tommy, em Rugrats, tem o nome de Dill Pickles. E é só isso que tem de linguagem nos dois desenhos. Sneak Peek de Piratas do Caribe. Então, isso aqui vai ser um grande falaram, porém eu realmente me interessei pelo assunto, e eu quero saber se alguém presenciou isso. Então, segundo o usuário que fez o iceberg, ele se lembra que em meados dos anos 2000, a Adult Swim passou uma vinheta dizendo que ia ter a prévia do filme do Piratas do Caribe, o que faz o menor sentido, pois é um filme da Disney, e não da Warner, dona da Cartoon Network e Adult Swim. Porém, ele jura ter visto isso, com até um horário específico, lá pelas meia-noite ponto ou meia-noite 5. Porém, não tem nenhum registro que a Adult Swim passou isso na época. Porém, eu vi algumas pessoas falam que isso é um efeito mandado do criador do iceberg, dizendo que ele tá mentindo ou também concordando com a história. Então, sinceramente, vindo a Adult Swim, eu não duvido de nada. Mas e vocês, já presenciaram isso? A Adult Swim é um SCP. Então, eu não encontrei nada sobre isso na internet, eu jurava que era alguma piada sobre o literal SCP, que é do bloco Adult Swim, mas eu não achei nada. A única coisa que se aproxima disso é que o desenho americano Gemuseto Date Beats, de 2019 da Adult Swim, tem uma referência a 2 SCPs em um dos episódios. A estranha sensação de ver a Adult Swim. Novamente, e no fim do iceberg, vamos voltar para o mesmo assunto. Muitas pessoas dizem sentir o vazio enquanto assistem Adult Swim, ou sentem um clima pesado, como se estivesse sendo observado. É uma sensação estranha, que facilmente alguém pode se identificar. Então será que Adult Swim é realmente um SCP que tem como único objetivo te assustar? Bem, esse é um dos mistérios dessa semana. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um iceberg. Eu não vou mentir aqui que eu me diverti muito fazendo cada segundo desse iceberg, mesmo que ele tenha me dado muito trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Como eu disse, eu não sou o primeiro a fazer vídeo sobre o iceberg da Adult Swim, porém eu quis deixar esse iceberg o mais brasileiro e com tópicos diferentes possível. Mas é isso, muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!